Boa noite, irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Prazer enorme conhecer irmãs novas, né? Rever outras, né? E o tema que a gente vai tratar agora à noite vai ser um tema muito bom, um tema que eu gosto de falar sobre ele, né? Que é sobre a ira. A ira é um problema, não sei aqui em Manaus como funciona, mas lá no Rio é um problema que atinge bem a gente, sabe? E vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre isso à luz do Evangelho, né? À luz da Palavra de Deus. Eu queria orar com vocês antes de nós começarmos. Pai amado, nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Obrigada pela palavra que já ouvimos. Obrigada porque o Senhor aqueceu o nosso coração com essas verdades tão profundas. E eu quero pedir que o Senhor faça isso novamente conosco agora. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a lidar com esse sentimento de ira, a lidar com a nossa própria ira, com a ira dos nossos filhos, para que em todas as coisas nós possamos agradar ao Senhor e glorificar ao Senhor em nossas famílias. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da palestra... Está gravando? Só para eu saber. Está gravando. Tá. Só para saber o que eu posso falar e o que eu não posso. O que eu posso falar e o que eu posso fazer gestos, né? O que eu posso falar em códigos. É engraçado quando as pessoas perguntam assim para mim: como é que eu posso lidar com a ira do meu filho? Como eu posso lidar com a mentira do meu filho? Como eu posso lidar com a pirraça do meu filho? Todas essas perguntas têm uma única resposta. Provérbios 23, 13 e 14. Você não sabe de qual, você dá uma lidinha aí. Todas essas perguntas têm a mesma resposta, né? É claro, né? Nós precisamos corrigir os nossos filhos quando eles pecam. Isso é uma verdade. Mas a gente precisa entender que pecado é esse. Então, quando a gente fala de ira, muitas vezes a gente atrela essa palavra, ira, e todo o comportamento que advém dela, a gente atrela isso ao temperamento da pessoa, a gente atrela isso ao mês, à época do mês que a mulher está vivendo, a gente atrela isso às circunstâncias. Dificilmente a gente toma para nós, né? Esse é um pecado. Se eu perguntar para você quantos versículos bíblicos você sabe de cor e você se lembra que fala sobre ira, provavelmente você vai lembrar de 2, quando muito, né? Mas tem muito trecho na Bíblia que fala sobre o pecado da ira, né? Então, em primeiro lugar, hoje eu quero mostrar para vocês que pecado é esse, né? E como isso é pecado, porque a gente precisa, principalmente nós que somos mães, a gente precisa aprender a lidar com os nossos filhos, lembrando que eles são pecadores. E a gente precisa tratar os pecados dos nossos filhos como pecado. É por isso que nenhuma teoria mundana pode funcionar para encaminhar os nossos filhos a Deus. Nenhuma. Porque toda teoria humana, ela é voltada para o homem. E ela vai dar vários nomes àquilo que seu filho está fazendo, menos o nome que a Bíblia chama: pecado. E se não é pecado, então tem maneiras diferentes da gente contornar a situação, né? Daí você vê os exageros, né? Você vê tudo agora é transformado em transtorno, né? Então você não tem mais uma criança pirracenta, você tem uma criança com TOD, transtorno opositor desafiador. Misericórdia, eu tenho medo de uma criança dessa, né? Se isso é um transtorno, você acha que não tem transtorno? Quando ficam bravas já é um perigo, você imagina que tem um transtorno, né? Então, a gente precisa parar de olhar o pecado dos nossos filhos como transtornos, como características, né, advindas do DNA, né? Ele é assim porque o pai é assim, ou porque a avó era assim, parece muito com a tia, né? Então, a gente precisa... O que eu quero mostrar para vocês hoje é como a gente precisa identificar o que é pecado, categorizar o que é pecado e lutar contra o que é pecado. Porque se essas coisas não são pecado, então a gente não precisa de Bíblia, a gente precisa de Deus, a gente precisa de especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma terapeuta, né? Mas se essas coisas são pecado,
Aí a gente tem uma resposta, que é a palavra de Deus, né? Então eu quero que a gente aprenda a identificar, aprenda a ver o que a Bíblia fala sobre isso, e a gente precisa aprender a não agir assim nós. Porque se nós queremos tratar a ira no coração dos nossos filhos, a gente precisa começar a se perguntar como é que nós temos agido com eles, né? Eu sei que é desafiador lidar com filhos pequenos. Eu tive várias espécimes, né, dessas coisinhas enlouquecedoras em casa. Então eu sei como é, né? Eu sei que é uma pressão, principalmente aqueles filhos pequenos que ainda estão aprendendo a obediência, né? Que ainda estão, que a gente ainda está lutando com eles para que eles estejam no caminho da obediência. Eu sei que isso é difícil, né? Mas a gente precisa se lembrar que a ira é pecado, a nossa e a deles, né? E aí cuidaremos disso como pecado. E como mães, a gente sempre vai precisar ter a preocupação de não ser pedra de tropeço na vida dos nossos filhos. Então você não pode ser aquela mãe que quer que o filho seja paciente e não é. Você não pode ser aquela mãe que quer que o seu filho tenha uma fala mansa quando a sua não é. Você não pode querer que o seu filho não minta se você mente. Isso é básico, né, gente? A gente sabe disso. Mas é difícil colocar em prática. Porque com alguns pecados, a gente tem algumas desculpas esfarrapadas para eles, né? E o pecado da ira é um deles, né? Então, não só nós não podemos ser pedra de tropeço na vida deles, como a gente deve ser exemplo. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para o final da palestra, né? Mas nós vamos precisar, como a gente ouviu aqui agora, ser usados como pais por Deus para apontá-los o caminho da cruz. E para fazer isso, nós vamos precisar ser boas crentes. A gente não pode querer que os nossos filhos sejam crentes melhores do que o que nós somos, se nós não somos tão boas assim. É por isso que eu sempre falo para as mães que a partir do momento que você virar mãe, acabou a brincadeira de brincar de ser crente. Ou você toma jeito e vai viver uma vida cristã íntegra, ou você desiste. Porque vai ter uma pessoa ali o tempo todo te observando e te copiando. Amanhã, à tarde, a gente vai falar sobre discipulado, né? Eu vou estender mais esse assunto. Mas nós temos discípulos dentro de casa, quer você queira, quer não. Quer você esteja ligada nisso ou não. Você tem discípulos em casa. E os seus discípulos estão copiando não só o que você fala, mas a sua maneira de reagir às situações, né? E a ira está sempre presente, né? E aí eu quero convidar você a pensar num dia caótico na sua casa. Eu sei que cada uma de vocês pode me contar, talvez até de hoje mesmo, ou de ontem, né? Aquele dia onde tudo te leva à ira. E eu conheço pessoas que dizem isso para mim. Ah, mas você não conhece meu filho? Ele me tira do sério, ele me enlouquece, né? Perceba que essa frase está jogando a responsabilidade na criança. Não está trazendo a responsabilidade para si, por você se irar, né? Então pense num dia em que você não dormiu bem, você não conseguiu comer ainda, a casa está um caos, né? Você brigou com o marido porque não tem dinheiro logo de manhã. Ai, gente, eu não aguento isso. Meu marido gosta de falar de dinheiro na mesa do café da manhã. Fala, amor, não. De dinheiro, assim, de falta, né? Não de sobra era bom. Né? Mas de falta de dinheiro na hora do café da manhã. Eu falo, não, amor, logo de manhã, nem tomei meu café ainda. Vamos deixar eu falar isso mais para frente, né? Mas aquele dia em que o dia já começou pancada, quente, né? Aí seu filho te desobedece, no meio dessa confusão toda. Teu filho faz pirraça. Não é provável que a gente se ire numa circunstância dessa? Não é muito provável que a gente fique irritada, irada com o nosso filho? Né? Talvez a gente possa usar motivos que nos levam a essa ira como desculpas. Como, por exemplo, eu estou na TPM, né? Meus hormônios estão alterados. Gente, se a gente for usar hormônio como desculpa para alteração, a gente está frita. Porque todo mês tem TPM. Tem pós-parto, tem gravidez, depois tem menopausa. Que se tu não passou ainda, querida, tu não sabe o que te espera.
Tu acha que puerpério é ruim, espera a menopausa. Então, se a gente fosse deixar levar pelos nossos hormônios, se os nossos hormônios é que vão ditar como é que nós vamos reagir, a gente vai estar em problema, a gente vai estar em dificuldade o tempo todo, né? Então, essa questão de nós nos irarmos contra os nossos filhos vai precisar fazer com que a gente pare e pense no que está acontecendo. A gente vai precisar analisar os motivos da nossa ira. E quando a gente parar para olhar para dentro do nosso coração, a gente vai perceber que muitas vezes a gente se ira com os nossos filhos não porque ele está quebrando a lei de Deus, não porque a alma dele está em risco, mas porque ele está me atrapalhando. Mas porque ele está se interpondo entre mim e a louça que eu tenho que lavar, entre mim e a hora que eu tenho marcado no médico, né? Então, isso não será uma ira justa. E a gente precisa conhecer a diferença entre... Posso chorar aqui? Posso. A gente precisa aprender a conhecer a diferença entre ira justa e ira pecaminosa. Porque existe uma ira que é justa, uma ira que é santa, né? Que foi a ira que Jesus demonstrou ali, expulsando os vendilhões do templo, né? Ali foi ira, mas foi uma ira justa. Mas para tudo isso a gente vai precisar aprender a olhar para dentro de nós. E esse é um exercício que você vai ter que ensinar aos seus filhos também, quando eles estiverem irados, né? É por isso que não adianta falar sobre como você vai resolver o problema da ira do seu filho se você não sabe resolver o seu. Por isso que eu quero começar por aí, né? E olhar para dentro do nosso coração e nos perguntar por que eu me alterei? Por que eu estou tão irada? E não é só com os filhos não, com o marido também. Eu não sei aqui em Manaus, mas no Rio, muitas vezes as esposas têm vontade de voar na jugular do marido, né? E se iram, e são rudes, e são grosseiras, e dão respostas atravessadas para os maridos, né? E geralmente quando a gente vai tentar descobrir por quê e olhar para dentro do nosso coração, aí a gente vai começar a descobrir que a gente está pecando contra Deus e contra o nosso marido ou quando o nosso filho, ou contra o nosso filho. Então, por exemplo, quando você grita com seu filho, vocês sabem que a Bíblia proíbe gritaria, né? Longe de vós toda ira e cólera e gritaria e blasfêmia, né? Então, gritar com o nosso filho já é pecado em si. Mas quando você grita com seu filho, você grita porque você está irado. Então já tem mais pecado aí. Já acumulou, né? Então, muitas vezes, quando a gente grita com o nosso filho, a gente deve parar e se perguntar: será que o grito que eu dei veio do desejo do meu coração de promover a santidade na vida dele? Ou foi a minha ira pecaminosa, né? Foi a minha carne, a minha natureza que me fez agir assim? Como é que eu vou saber se a minha ira em relação ao meu filho é santa ou é pecaminosa? E aí, eu queria que você respondesse algumas perguntas. Quando você se ira contra o seu filho, será que é porque ele quebrou a lei santa de Deus? Será que quando você está irada com ele é porque você sabe quem Deus é, conhece a santidade de Deus, sabe que Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas e o que o seu filho está fazendo é um absurdo porque está indo contra a lei santa de Deus? É isso que te faz irar contra ele? Será que ao invés disso você se ira contra o seu filho porque ele te atrapalhou, porque ele quebrou um objeto valioso, porque ele feriu o seu senso de dignidade? Esse ponto aqui é muito interessante, porque muitas vezes a gente pode confundir com quebrar a autoridade que Deus me deu. Porque, ok, isso é certo, né? Ele não pode quebrar a autoridade que Deus deu a você. Você é um representante de Deus na vida dele, então ele precisa te obedecer. Mas a sua ira se deu por causa disso, né? Porque ele está afrontando ao Senhor quando afronta você? Ou será que é por causa daquele sentimento que vem ao nosso coração? Quem esse moleque está pensando que ele é para falar assim comigo? Eu sou a mãe dele.
Você percebe que há uma diferença entre uma coisa e outra? Então, a ira pecaminosa está em redor de nós mesmos, dos nossos sentimentos, da nossa dignidade. Essa é a ira pecaminosa. A ira santa e a ira justa não. A ira santa e a ira justa, ela está voltada para a santidade de Deus. É quando a gente não admite... Sabe quando você... Sei lá, você está rolando o teu Instagram e você vê uma cena que choca o evangelho? Uma blasfêmia com a figura de Cristo ou de Deus. Isso não te dá um ódio, uma revolta muito grande? Isso é uma ira santa, porque estão blasfemando contra o evangelho. Estão blasfemando contra o teu Deus. Isso é uma ira santa. Mas muitas vezes, quando a gente está lidando com os nossos filhos, a gente esquece disso. A gente esquece que a obediência, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente esquece que a obediência que os nossos filhos prestam a nós não é um fim em si mesmo. A obediência que os nossos filhos prestam a nós é para que eles sejam obedientes ao Senhor mais tarde e estejam sendo agora. Porque quando seu filho é obediente a você agora, ele está sendo obediente ao Senhor, que mandou os filhos honrarem pai e mãe. A gente precisa entender isso. Não é um fim em si mesmo, porque quando a obediência do filho a nós passa a ser um fim em si mesmo, então qualquer coisa que ele faça que atrapalhe essa obediência de acontecer, então nós vamos nos irar, porque nós vamos nos sentir no direito de sermos obedecidas. Nós temos esse direito. Nós temos esse direito. Mas a gente sempre tem que voltar isso para o Senhor. Por que a gente tem esse direito de ser obedecida? O texto lá de Colossenses fala para os filhos obedecerem aos pais do Senhor, porque isso é justo. É justo que filhos obedeçam pais. Por quê? Porque foram os pais que colocaram ele no mundo. Isso é natural, né? Esses dias eu vi um meme de uma gatinha chamando o filhote, e o filhote não vinha, e o filhote estava em perigo, aí ela foi lá e deu umas patadinhas nela, aí a gatinha foi e seguiu a mãe. Então, até no reino animal, você vê que isso é natural, né? Os pais dão ordens aos filhos, exercem autoridade na vida dos filhos, não é para serem os bambambãs, os respeitadões, não. É para proteger. E no nosso caso, é muito mais do que proteger a vida deles, é para proteger a alma eterna deles, né? Então, a gente vai precisar olhar se os motivos da nossa ira estão centrados em nós mesmas e no nosso bem-estar. E, gente, isso é tão fácil de acontecer. Sabe quando você vai bota teu filho para dormir mais cedo hoje, porque você teve um dia caótico? E aí você planeja um jantarzinho, só você e o mozão. Né? Um vinhozinho, uma sobremesa, e o moleque não dorme justamente naquele dia. Não é fácil você se irar contra ele, você ter raiva dele, né? E você corrigi-lo com amargura, com falta de brandura. Porque naquele momento você não vai pensar, puxa, ele está ferindo a santidade de Deus ao me desobedecer. Não, ele está atrapalhando meu jantar. Ele está atrapalhando o momento que eu preciso, eu mereço, meu descanso, né? Minha recompensa, nada de errado, né? Com a recompensa no final do dia. Mas percebe como o motivo é o meu bem-estar. E quando a gente está criando filhos, o nosso bem-estar é a última coisa que a gente vai poder ter tempo de pensar, né? A gente vai ter que voltar todos os nossos pensamentos, né? E os nossos sentimentos, a gente vai precisar voltar os olhos para nós mesmos, para sondar profundamente por que nós estamos tão irritadas, tão iradas, né? Quando não é a glória de Deus que está em vista, quando não é o bem-estar eterno dos nossos filhos que estão em vista, a nossa ira é pecaminosa. Então vamos abrir a Bíblia agora. Eu queria mostrar alguns textos para vocês, que são textos que vão nos incentivar não só a abandonar a ira, mas a ensinar isso aos nossos filhos de duas maneiras.
sendo exemplo e corrigindo-os quando eles se irarem. Abram comigo Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Olha aí, tá vendo que existe uma possibilidade de você se irar e de você não pecar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quem deixa o sol se pôr sobre a ira, e quem se ira e peca está dando lugar ao diabo, né? A ideia aqui é que você apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, ou seja, resolve logo, não fica alimentando essa ira dentro do seu coração. Salmo capítulo 4, verso 4. Salmo capítulo 4, verso 4, diz assim: irai-vos e não pequeis, novamente. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Né? Então, um convite à reflexão, um convite a você, quando se irar, não pecar, né? Mas refletir sobre aquilo. Então, o que eu quero mostrar para você hoje é que a ira, ela não é um acidente de percurso, ela não é contingência natural da pressão que você está vivendo porque você tem filhos pequenos, ou porque você está numa situação difícil, seu marido está desempregado, ou sei lá, quantas situações difíceis a gente pode enfrentar. Mas é um pecado, não só contra a pessoa contra quem você se irou, mas é um pecado contra Deus. Então, se a gente entende que a ira é pecado, então a gente vai parar de dar desculpa tola, né? A gente vai parar de inventar artifício, né? E a gente vai estar pronta para começar a lutar, para mudar isso. E veja bem, eu não estou falando só, não quero que você se coloque fora dessa categoria aqui, só porque você não é uma pessoa iracunda. Porque às vezes tem aquelas pessoas que vivem naquele pecado, afundadas naquele pecado. Elas são iracundas. Todo mundo sabe, todo mundo nota. Às vezes a gente não é assim, mas esse pecado bate na nossa porta de vez em quando, né? Então, a gente vai precisar lutar contra ele também, né? Talvez com menos força do que com aquela pessoa que tem essa característica em si, né? Mas a gente também vai precisar lutar contra isso. E outra coisa que a gente vai ter que saber é que quando esse pecado ele não é tratado, ele é alimentado. Todo pecado que não é tratado é alimentado e é enraizado. Então, muitas vezes, os nossos filhos têm comportamentos iracundos, irados na infância, e quando a gente não trata, isso vai crescendo e vai criando raízes que vão estourar lá na vida adulta dele. Ele vai ser conhecido como uma pessoa iracunda. Por quê? Porque eram comportamentos aqui e ali que a gente não cortou, que a gente não tratou biblicamente, e quando a gente não trata um pecado, esse pecado vira um monstro. Ele vai sendo alimentado dia a dia, né? E isso vai estourar lá na frente, né? Então, nós precisamos não dar desculpas, porque só assim a gente vai ter condições de lutar. Porque se eu não vejo aquilo como um problema, eu não vou lutar contra aquilo, né? Eu vou sempre me dar desculpas. Mas porque hoje estava muito calor, muito quente. Porque hoje eu não comi direito, eu não dormi direito. Por isso que eu agi assim, né? Vamos lá, vamos ver outros textos que falam sobre isso. E eu quero ler com vocês Efésios 6:4, porque depois eu vou terminar essa palestra falando sobre esse trecho, né? É interessante o Senhor dar essa ordem aos pais, né, para que os pais não provocassem os filhos a ira. É interessante, porque Deus sabia que essa tentação podia ser grande para nós, né? O Senhor sabe como é difícil criar pequenos pecadores. Por isso Ele dá uma ordem tão direta aos pais. Porque Ele sabe que é difícil, né? De vez em quando eu falo com as meninas lá da igreja, eu fico imaginando como deveria ser Maria, a mãe de Jesus.
Pense na mulher que foi iludida, achando que os filhos dela tudo iam ser igual ao primeiro. Você imagina ser mãe de Jesus? Que coisa incrível! Você diz, vem, ele vem. Você diz, vai dormir, e ele diz, boa noite, mamãe. Deve ser um negócio incrível, não é? Mas foi só essa mulher que viveu só essa vez essa bênção. Né? Nos outros filhos, a coitada estava muito mal acostumada, mas foi só ela. Todas nós vamos precisar saber lidar com o pecado do nosso filho contra nós, e só quem sabe disso é quem é mãe. Quem aqui não é mãe? Levanta a mão para mim. Por enquanto. Poucas não são mães ainda. Vocês que não são mães ainda devem pensar assim, essas mulheres são muito bravas, né? Que isso, aquelas coisinhas lindas, fofa, cheirosa, cuti-cuti. Imagina que você vai tirar alguém do sério. Só quem é mãe sabe a capacidade que uma criança tem de tirar uma mãe do sério. Né? Coisas que você nunca imaginou que você sentiria por um filho, você sente. Né? Por quê? Porque a gente está no meio de uma guerra por poder. E a relação dos pais com o filho é esse. Quem é que manda nessa casa? Porque a criança tem certeza que é ela. E você tem a certeza que é você. Então vocês estão em guerra. E a criança, a gente vai falar disso amanhã, não se engane, a sua criança vai fazer de tudo o que ela puder para fazer o que ela quer. Por quê, gente? Porque toda criança nasce no pecado. E qual é o grande ídolo de todos nós desde que nós nascemos? Nós mesmos. Nosso próprio ventre, a nossa própria vontade. E você vê isso muito cedo. Basta você tirar um brinquedo da mão de uma criança de 4 meses e dizer que você vai guardar o brinquedo. O que essa criança faz? Ela grita. Porque ela está sendo contrariada na sua vontade, no seu desejo. Então, nós como mães, a gente não pode subestimar o tamanho da corrupção do coração dos nossos filhos. Porque se a gente subestimar isso, a gente não vai saber lidar com o que vai acontecer pela frente. Porque não pensem que existem só filhos que querem fazer aquilo que eles querem fazer e fazem isso com ira. Existem os filhos que fazem isso com lágrimas. Existem os filhos que fazem isso com vozinha doce. Existem os filhos que fazem isso com insistência. Mas por quê? Mas eu quero. Mas me dá. Mas mamãe, por favor. Mas ontem você me deu. Mas me dá hoje de novo. Mas por que você disse que não? Mas a maninha tem. Mas por que eu não tenho? Até que você fala, tá, menina, tá, toma, vai. Mamãe dá. Né? Então, entender que a criança é um idólatra de nascença e que a gente vai precisar destronar esse ídolo que está lá para que ele seja um adorador do Senhor Deus, né? Essa é a nossa tarefa. Não é uma tarefa simples. Então você pode ter certeza que toda vez que você se interpuser entre a vontade do seu filho, aquilo que ele quer e aquilo que você quer para ele, a partir do momento que você falar para ele que não vai ser, você vai colher consequências disso. E tem muitas mães que não querem colher essa consequência. E o que elas fazem? Deixam correr o barco. Para não se aborrecer, para não se estressar, para não se irar. E aí você está criando um adorador de si mesmo. Você está criando alguém que não é capaz de dizer não para as suas próprias vontades. Então, essa guerra é uma guerra muito difícil. É uma guerra muito difícil. Porque você está lidando com uma criança que tem vontades e vontades muito fortes. Ela sabe o que ela quer. Só que você é aquela que vê o perigo. Você é aquela que vê não só o perigo físico, não corre para a avenida, mas o perigo da morte eterna, que é dada àqueles que não obedecem à lei de Deus. Né? Então, a maneira como a gente deve encarar essa nossa jornada deve ser uma maneira muito
dependente. A gente não pode achar que a gente tem forças em nós para isso, porque a gente não tem. É por isso que lá em Efésios 6, verso 4, porque o Senhor sabe dessas nossas lutas, porque Ele sabe o quanto isso é difícil, o texto diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a maneira como a gente vai criar os nossos filhos não é na maneira que a gente acha que é melhor, mas na maneira que o próprio Deus deixou descrito em sua palavra. A gente vai falar disso amanhã, né? Mas é dito a nós que nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos. E quando é que nós fazemos isso? Toda vez que nós não os criamos na disciplina e na admoestação do Senhor, nós estamos provocando a ira dos nossos filhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Abre comigo. 1 Tessalonicenses 5, verso 15. Diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Então, não podemos deixar que os nossos filhos desenvolvam essa prática entre eles também. Revidar o mal com o mal, ou nós mesmas nos entregarmos a isso. Então, o seu filho se ira contra você, você vai lá e se ira contra ele. Você está pagando o mal que ele te fez com o mal também. Ou o seu filho te desobedece, você se ira contra ele. Não podemos fazer isso. A gente não pode achar que a gente vai cuidar do pecado do nosso filho pecando contra ele. Não tem como. Não tem como você cuidar do pecado de alguém pecando contra ele. Não tem como, né? E outra coisa muito interessante é que a Bíblia vai associar a ira, isso a gente vai ver em Provérbios o tempo todo, a uma característica intrínseca, ou seja, nata, do insensato. A ira é associada na Bíblia como uma característica intrínseca do insensato. Não é hereditário, não é falta de paciência porque dormiu pouco, não é porque está com fome. Agora eu estou falando de você, mas você consegue ver seu filho nessas circunstâncias? Quantas vezes você já falou isso? Ele está dando esse ataque todo porque ele não dormiu bem, está com soninho. Ele está fazendo pirraça porque ele está com fome, passou da hora dele comer. Né? O que a gente vai ter que ensinar para eles? Que eles vão ter que demonstrar o fruto do Espírito, mesmo nas situações mais adversas. E como é que a gente ensina isso para eles? Vivendo isso, em primeiro lugar, né? Então, a Bíblia mostra que a ira é uma característica do insensato, e ao mesmo tempo a Bíblia mostra que aquele que sabe se dominar é chamado de sábio. Então, a ira é uma manifestação de quem a gente é. Ou a nossa mansidão vai ser uma característica daquilo que a gente é. Vai simplesmente simplesmente a atitude de colocar para fora o que tem dentro do nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Abre lá comigo em Provérbios. Vamos ver vários textos de Provérbios agora. Provérbios capítulo 12, verso 16. Quero saber se você, depois eu quero saber de você, se você se lembrava que tem tanto texto bíblico que fala sobre isso. Provérbios 12, 16. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que é ocultar a afronta? É não responder à altura. Tá vendo? Quem dá a conhecer a ira rapidamente é quem? O insensato. Provérbios 13, verso 16. Provérbios 13, 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. A ideia é que ele não consegue se conter, mas que ele
derrama para fora de si. Eclesiastes, capítulo 7, verso 9. Você está vendo que a gente está usando aí livros de sabedoria. Eclesiastes 7, 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Mais uma vez, a ira sendo ligada à insensatez. Provérbios 29, verso 11. Provérbios 29, verso 11. O insensato expande toda a sua ira, ou seja, deixa sair, coloca para fora. Sabe aquela pessoa que diz: eu sou transparente, eu sou o que sou. Eu sou transparente é ótimo, né? É sem educação, é grosso, é irado, mas é transparente, né? A palavra de Deus vai chamar de insensato. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, em oposição ao insensato, afinal, lhe a reprime. Aprende a se conter. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. O que a disciplina positiva diz? O que os 4 temperamentos dizem? Que o colérico, você tem que deixa ele gritar. Expande toda a sua ira. Compra um saco de pancada para ele dar soco quando ele estiver nervoso. O insensato expande toda a sua ira. Não corrige, eles dizem, porque é o jeito dele. É o temperamento dele, né? Como se aquilo não pudesse ser curado, mexido, né? Ou resolvido. É isso aqui. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. É por isso, gente, quando a gente fala de criação de filhos, a gente tem que voltar para a palavra. É a palavra que é o árbitro para cuidar do coração dos nossos filhos. Não se deixe levar por teorias humanistas. Porque as teorias humanistas têm o homem no centro. É só o cristianismo que tem Cristo no centro, não o homem. E aí nós vamos tratar do pecado do nosso filho. E não vamos alimentar, né, o seu temperamento, ou a sua, né, a maneira como ele se expressa, né? Então a gente tem que se lembrar disso. Agora, a ira, ela causa males a nós mesmos e causa males aos outros. Abre comigo em Provérbios 27, verso 3. Provérbios 27, verso 3. Diz assim: a pedra é pesada e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Novamente, atrelando a ira ao insensato. Outro texto, Provérbios 29, 22. Provérbios 29, 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Olha que texto incrível. Aquele que se ira, né? Aquele que fica furioso, multiplica as transgressões, piora a situação. Não é assim? Você já ouviu aquele ditado que diz assim? Fulano foi com um quente, o outro foi com 2 fervendo? Já ouviu esse ditado? É isso. Um chega irado e o outro responde com 2 vezes mais ira. Como que isso pode dar certo? Agora, você imagine isso na sua vida diária. Você está em casa, cuidando das crianças, da casa, da comida, trabalhou o dia inteiro. De repente, chega seu marido, brabo da rua, do trabalho. E ele dirige a você uma palavra dura. Qual é a nossa primeira vontade? Ele chega e diz: cadê a janta? Está pronta? Estou cansado. Aí a vontade de responder é o quê? E eu? Estou o quê? Acho que eu estava deitado na rede a tarde toda. Estou aqui cuidando dos teus filhos, fazendo comida. Fulano já fez isso, fulano já brigou com o ciclano, o cano está quebrado. Pronto, acabou a noite da família. Vamos fazer culto doméstico? Não dá, né? Deixar para amanhã o culto doméstico. Agora, você imagina se essa esposa
afinal oculta a afronta, como o texto diz. E se esse marido chega em casa, bravo, e ela diz: ô amor, foi ruim o dia hoje, né? Vou arrumar tua janta, peraí, vai tomar teu banho. Qual vai ser a resposta desse homem a ela? Como é que vai ser essa noite daí para frente? Não vai ser diferente? É a mesma coisa quando um filho age irado com você, em vez de você gritar com ele, ao invés de você ofendê-lo, humilhá-lo, você disser para ele: vai para o quarto esperar a mamãe. A gente vai conversar lá dentro, bem baixinho. Eu tenho uma amiga que ela fala que quanto mais baixo ela falava com os filhos dela, mais apavorados eles ficavam. E eu ouvi ela fazendo isso uma vez. É a Lia, é uma missionária americana, amiga minha. E o filho dela pequeno fez alguma coisa e ela chegou perto do ouvidinho dele e falou: olha o teu coração. Olha o teu coração. E vai para o quarto. E ele foi assim, mudo. Ela não gritou com ele, ela não fez escândalo, ela não se irou, né? Ela falou baixo e foi resolver o problema. Então, a maneira como a gente responde à ira do marido ou à ira do filho, né, vai dizer se nós teremos condições ou não de tratar aquele problema. Porque quando eu expandi a minha ira também, então são dois a terem que se consertar. É mais difícil. Mas quando eu não expando a minha ira, pelo contrário, a maneira doce de responder à ira do meu marido, por exemplo, se ele é um cristão, vai ser vergonha para ele. E vai ser ensinamento para ele. Ele vai poder olhar e falar: poxa vida, errei a mão. Ao invés de você dar motivos para ele se irar ainda mais contra você. Então, os efeitos da ira são sempre efeitos ruins. Os efeitos da ira são sempre efeitos que pioram a situação ao redor. Eu não sei se vocês se lembram da história de Davi com Nabal. Lembram dessa história? Que Nabal era um homem muito rico, muito abastado, marido de Abigail. Era um homem muito abastado, muito rico, e Davi com seus homens estavam ali pela região, e ele sempre guardava os homens de Nabal, cuidava dos homens de Nabal. E um dia Davi foi lá pedir comida, água, né? E Nabal botou os mensageiros dele para correr. E eles não podiam fazer isso. E Davi estava decidido a matar toda a casa de Nabal por causa disso. Abigail veio a Davi interceder por Nabal e pelos homens e por aquela casa, né? E as palavras doces dela, as palavras brandas dela, fizeram com que Davi desse um passo atrás, né? Então, se isso não fosse feito, o resultado da atitude irada de Nabal traria desgraça sobre aquela casa, né? Então, Abigail, ela desviou o furor de Davi e assim ela poupou a vida de centenas de pessoas. Porque a casa de Nabal era grande. A casa de Nabal não era ele, a mulher e os filhos. Era ele, a mulher, os filhos, os servos, as servas, os filhos dos servos, os escravos. Ela poupou a vida de centenas de pessoas. É mais ou menos isso que Provérbios, capítulo 15, verso 1, vai nos ensinar. Abre aí comigo. Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta branda faz o que com o furor? Desvia o furor. Mas a palavra dura suscita, faz nascer, faz crescer a ira. É esse exemplo que eu mostrei para vocês do marido chegando em casa. A resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Uma vez eu ouvi uma pregação do Ted Tripp, porque eu sempre falo dela, porque marcou muito a minha vida. E ele estava falando sobre briga de casal. Marido e mulher discutindo sobre alguma coisa que eles não concordavam. E ele dizia assim: é muito fácil a gente
se irar e a gente passar a pecar repetidamente contra aquela pessoa durante aquela arenga, né? Aquela disputa. E é engraçado, né? Porque quando a gente está brigando assim, o que a gente quer numa briga? Ter razão, né? Já repararam isso? Que toda briga de casal, o resumo dela é quem é que vai ganhar a taça, né? A bandeira do vencedor, né? Do que tem razão. É claro que a gente sempre acha que está certo. E Ted Tripp naquela noite disse assim: você como uma mulher crente, quando estiver discutindo com seu marido, você vai precisar pensar da seguinte forma: enquanto ele está falando e tu está olhando para ele assim, tu tá, que resposta que eu vou dar agora? Agora eu vou dar um mortal nele. Eu já sei o que eu vou falar agora. Agora ele vai ver que eu vou pegar ele na esquina. Ele vai ter que me dar razão, não vai ter argumento. Meu marido brinca comigo, ele fala: eu odeio discutir com você, porque eu não consigo ter argumento contigo. É porque eu falo muito. E ele é mais lento. Aí ele fala: eu não consigo pensar. A gente briga, leva 2 dias para ele vir me responder. Aí ele vem com as respostas direitinhas, né? Mas ele falou que eu não dou tempo a ele de pensar, porque eu falo muito. E aí Ted Tripp dizia assim: na hora que você estiver nesse momento, ao invés de você, enquanto ele está falando, ao invés de você querer voar na jugular dele e querer pensar em qual é a melhor estratégia para derrubá-lo, você precisa se lembrar que ele é teu irmão em Cristo. E como seu irmão em Cristo, você tem que fazer por ele aquilo que a confissão de fé diz que o casamento serve. Um dos motivos que Deus instituiu o casamento é para auxílio mútuo. Como é que você pode ser auxiliadora dele naquela discussão? E aí Ted Tripp disse: se perguntando o que você pode fazer para que ele saia mais santo daquela conversa. Você imagina que o final dessa palestra, ele terminou assim. O final dessa palestra foi um monte de casalzinho abraçado assim, chorando. Um abraçado no outro, pedindo perdão. Mas eu achei tão interessante, né? Porque é exatamente o contrário do que a ira faz, né? Lendo esse versículo, né? A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. O que a gente faz o tempo todo é suscitar ira. Porque ele responde, a gente responde num tom mais alto. Ele responde num tom mais alto, a gente eleva ainda mais o tom. Né? Ao invés da gente parar e pensar: eu vou retroceder, eu vou deixar ele esfriar a cabeça, eu vou conversar sobre isso amanhã, eu vou perder. Como isso é difícil, gente. Eu vou perder, eu vou deixar ele sair ganhando, eu vou perder. Por quê? Porque eu o amo, porque ele é o meu líder, porque ele é meu irmão em Cristo. Porque eu quero que ele se pareça mais com Cristo. Então eu vou usar a minha resposta para desviar o furor. Né? E aí quando a gente volta para o nosso relacionamento com os nossos filhos, a gente vai precisar se perguntar que tipo de relacionamento a gente está construindo com eles. Se você tem sido aquela mãe que apazigua, que tem palavras sábias, ou se você é uma mãe que extravasa o pecado que está guardado no seu coração. Porque se isso é verdade, você pode estar perdendo o coração do seu filho. O seu filho pode até te obedecer, porque você ficou tão irada, porque as tuas palavras foram tão duras que ele é constrangido a te obedecer, mas só exteriormente. E amanhã a gente vai falar disso quando nós vamos falar sobre discipulado. O nosso objetivo é ganhar o coração dos nossos filhos. Nós não estamos formando fariseus e hipócritas. A gente está formando servos de Deus. Então a nossa preocupação é com o coração deles. Então, como é que eu estou fazendo isso? Né? Muitas mães só percebem isso quando é tarde demais. Quando já perdeu essa batalha pelo coração do filho, né? E a gente precisa entender que um filho, ele sempre estará mais disposto a obedecer a mamãe quando ele tem certeza que ele é amado
e quando ele se sente respeitado pelos seus pais. Porque isso é uma coisa que a gente precisa saber. Nós precisamos respeitar os nossos filhos como o que eles são. 2 pontos, nossos irmãos em Cristo. Eles só têm menos idade do que nós e estão sob a nossa tutela. Mas eles são nossos irmãos em Cristo. Então, a maneira como nós falamos com eles importa, não é só o conteúdo. Muitos pais se perdem nisso. O que está falando é certo, mas a maneira como está falando é pecaminosa. A gente se perde, né? Então, quanto mais esse filho se sentir respeitado, aceito, amado, quanto mais certeza do amor dos seus pais essa criança tiver, mais facilmente ele estará disposto a te obedecer. Ele terá o seu coração dobrado a você. É por isso que eu quero, agora já partindo para o final, explicar, como eu disse que faria, o texto de Efésios 6:4. Abre lá comigo novamente. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo aqui está chamando a atenção para uma rigidez e uma severidade excessivas. Esse não provocar os filhos a ira. Nós devemos encher os nossos filhos de encorajamento, de palavras doces e palavras de amor o tempo todo. Quanto mais aceito ele se sente, amado ele se sente, melhor ele aceitará a correção. Entendam. Encher o filho de encorajamento, de palavras doces e de palavras gentis, não quer dizer que você não vai corrigi-lo quando ele necessitar. Uma coisa está ligada à outra, elas não são contrárias. Então se eu for doce e gentil, eu não posso corrigir. Não, exatamente o contrário. As duas coisas estão ligadas. O que está sendo proibido aqui nesse texto, Calvino comenta, é que os pais... ele proíbe que os pais exercerem um rigor imoderado para que os filhos não fiquem tão desanimados que se tornem incapazes de receber uma instrução honradamente, pois vemos pela experiência diária o benefício da educação cortês e gentil. Então, aqueles pais que são grosseiros, irados, que só repreendem, só abre a boca para repreender, acaba gerando no filho uma desistência. Ele tira de sob si o jugo paterno, ele fala, não adianta, qualquer coisa que eu faça. Ele não vai gostar mesmo? Você já conhece alguém que disse isso? Não importa o que eu faça, eu nunca agrado meus pais. Né? Então, ele para de se preocupar em agradar você. E esse é o primeiro passo na vida dos nossos filhos para que eles se preocupem em agradar a Deus, agradar aos pais. Fazer aquilo que é correto para que os pais fiquem felizes. E é uma obrigação nossa, segundo o 5º mandamento, descrito lá no Catecismo Maior de Westminster, é uma obrigação dos pais reconhecer e louvar os bem-feitos dos filhos. Porque a gente acha que honra teu pai e tua mãe, a nossa obrigação é só cobrar. Também. Mas é cobrar, corrigir o erro, mas também incentivar e louvar quando eles obedecem, quando eles fazem aquilo que é correto diante do Senhor. Mas a palavra que eu queria mostrar para vocês nesse texto, que é interessante, é que ele começa falando, né? E vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira, mas, ou seja, ao contrário, né? Uma adversativa. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero chamar a atenção para esse criai-os. A primeira coisa que nós vemos aqui é que uma disciplina bíblica jamais vai gerar ira no coração dos filhos. Por quê? Porque esse criai-os aí é uma palavra que denota a ideia de gentileza e de afabilidade, cortesia e amabilidade. Essa palavra criai-os aí se refere a uma ama, aquela que bota ao seio. Então, a ideia é criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor com amabilidade, com gentileza, com afabilidade. O contrário disso
suscita obstinação e desrespeito. Sabe aquela criança que quanto mais você corrige, pior fica? Oi, som. Porque suscitou isso no coração da criança por causa da severidade excessiva. Então, um pai e uma mãe, ele não deve ser conhecido como aquele que é duro, inflexível, rigoroso demais. Ele deve ser conhecido como justo. Aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito, né? Então, o nosso tom de voz vai ajudar isso, né? Vai ser um tom severo, um tom incisivo. Jamais vai ser um tom de agressividade e que humilhe os nossos filhos, né? E isso é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tiago 1, 19 e 20 vai nos ensinar como é que nós devemos deixar essa ira longe de nós. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, demore mais para falar, seja tardio para falar, seja tardio, demorado para se irar. E todas essas verdades que nós falamos aqui, em relação a nós, precisa ser ensinada aos nossos filhos, como o texto que o Areb citou aqui, né? De 2 Coríntios 3:2. Nós somos cartas escritas do Evangelho que são lidas pelo nosso filho. Eles vão olhar para nós e vão ver o Evangelho. Então, quando nós estivermos lidando com eles, né? Lidando com a ira deles, algumas coisas nós não vamos poder admitir dos nossos filhos. Por isso a gente precisa ser essa carta. Por isso a gente precisa saber se conter, né? Então, o filho não quer que a gente grite com ele, que ele grite com a gente, mas a gente grita com o marido? A gente altera a voz? A gente é debochada com o marido? Eles estão ali, ó, aprendendo. Ah, é assim que se trata uma autoridade. Meu pai é autoridade sobre minha mãe, ela trata assim. Ela é autoridade sobre mim, eu posso tratá-la assim também. Né? Então, nós precisamos cuidar de nós para sermos exemplos para eles. Mas nós não podemos admitir a ira nos nossos filhos. Nós temos que tratar essa ira. Nós não podemos admitir a ira deles nem contra as circunstâncias, nem contra nós. Não podemos admitir isso. Isso é pecado. Então, a criança, quando joga o brinquedo no chão com raiva, quando você manda trocar a roupa, ela troca, mas pega o vestido que ela trocou e joga porque ela está com raiva. Isso é ira. Isso precisa ser tratado. Ou quando demonstra essa ira conosco. Quando faz pirraça, quando, sabe... E não são só aquelas demonstrações de ira clássica. Um filho gritando, chutando a canela da mãe. Que isso não acontece entre nós, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Mas aquelas coisas mais sutis, sabe? Quando você pega o braço de uma criança e a criança faz... Já viu isso? O que é isso? Ira no coração da criança. Porque ela tem que submeter alguém que está segurando o braço dela para fazer aquilo que ela não quer fazer. Então ela se ira e demonstra essa ira. Não deixa. Não deixa o seu filho ser grosseiro com você. Ele não pode ser grosseiro com você. Ele não pode falar com você igual ele fala com o cachorro. Ele não pode falar com você de maneira desrespeitosa. Ele não pode, isso é pecado. Você precisa corrigi-lo. Então, o modo de corrigir a ira no coração deles é isso. Seja exemplo de mansidão e domínio próprio. Ajude-o a enxergar a sua ira, porque às vezes ele faz isso. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não entende. Você vai mostrar para ele. Ó, você está vendo isso que você fez agora? Você viu que você gritou como mãe? O nome disso é ira. Isso é pecado contra Deus. Olha aqui o versículo bíblico. Eu vou te mostrar o versículo bíblico. Ensina ele. A próxima vez que você fizer isso, você já está avisado. Nós vamos conversar. Conversar. Você vai ensinar ele a se enxergar. Lá em casa a gente brincava muito com as crianças. Assim, brincava, né? Às vezes eles entravam na sala falando qualquer coisa, né? Eles vinham
bravos. Mamãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava, você está falando com quem mesmo? Sai da sala, volta, fala a mesma coisa que você falou, igual gente agora. Gentilmente, lembrando que eu sou sua mãe. Aí era engraçado que eles saíam. Aí voltava, mamãe, isso assim, 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 assim. Ah, você sabe falar docilmente. Que bom. Muito bem, é assim que você fala com a mamãe. Então, muitas vezes a gente precisa ensiná-los, porque eles não sabem dar nome aos pecados. Então, você vai mostrar para ele, olha, isso é pecado. Você precisa mudar isso. E se você não mudar isso, então a gente vai ter que conversar sobre o assunto. Né? Então, o modo de corrigir a ira no coração dos nossos filhos é: seja exemplo de mansidão e domínio próprio. Ajude-o a enxergar as suas próprias atitudes e corrija-os com a vara da disciplina quando eles demonstrarem ira contra você e ira contra as coisas, contra as circunstâncias. É uma luta difícil, não é uma luta simples, principalmente dependendo do filho. Tem uns filhos que são mais dados à ira, outros não, né? Mas é uma luta que vale a pena ser lutada, porque senão nós estaremos criando filhos que serão insensatos, que serão marcados por esse pecado. E não é isso que a gente quer, né, gente? Nós estamos criando filhos para serem homens e mulheres que demonstrem o fruto do Espírito Santo de Deus na vida deles. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos porque a Tua palavra, ela nos dá tantas ordenanças sobre o pecado da ira. O Senhor nos fala tão largamente na Tua palavra, nos advertindo sobre os perigos de darmos corda aos nossos sentimentos, de deixarmos correr solto aquilo que nós sentimos e não dominarmos aquilo que sentimos. Obrigada porque o Espírito Santo de Deus nos foi dado, como diz lá em Gálatas 5,17, para que não façamos aquilo que porventura seja do nosso querer. Obrigada por isso, porque por causa do Teu Espírito Santo é que nós podemos travar essa luta contra os nossos ímpetos pecaminosos e ajudar os nossos filhos a lutar contra a ira no coração deles. Nos ajuda a enxergar se temos vivido esse problema dentro da nossa casa e nos ajuda a vencer, em nome de Jesus. Amém.